Olá, meus amigos estudiosos do Direito do Trabalho. Estamos iniciando mais um Direito do Trabalho em debate. Sou Daniela Pessoa e o nosso tema de hoje é: quais os limites da negociação coletiva frente ao artigo 2º da Medida Provisória 927, de 22 de março de 2020, publicada pelo Executivo Federal. Ratificando que iniciamos uma série de vídeos para discutir a questão das suspensões dos contratos de trabalho por conta desse estado de calamidade pública vivenciado em nosso país. Reconhecido nacionalmente a suspensão, a paralisação das atividades econômicas de um modo geral. Já estudamos que a Constituição Federal consagra o princípio da irredutibilidade salarial. Está lá, no artigo 7º, inciso 6, dentre os direitos fundamentais de todo e qualquer trabalhador, a garantia de irredutibilidade salarial, salvo a negociação coletiva. Diante do estudo desse dispositivo, tiramos já uma conclusão maior, ou seja, não pode ocorrer o simples corte nominal dos salários. Deixar de pagar os salários não é permitido constitucionalmente ao empregador. Mesmo diante desse fator externo alheio à sua vontade, por conta do risco de sua atividade econômica, ele vai ter que continuar arcando com os salários dos seus empregados. No entanto, interessa-nos estudar a exceção trazida pelo dispositivo constitucional. O dispositivo constitucional, ele, por força de uma exceção, ele outorga que convenções coletivas do trabalho e acordos coletivos de trabalho, eles possam dispor sobre redução salarial. Ou seja, pagar um montante a menor e não deixar de pagar. Insistimos que deixar de pagar o valor total do salário vai de encontro ao princípio fundamental que está lá garantido pela Constituição a todo e qualquer trabalhador. E essa redução salarial, como é que ela vai aparecer? Ela vai aparecer por meio da negociação coletiva. Ocorre que a negociação coletiva, segundo a doutrina, ela segue princípios basilares. Quais são os princípios? A negociação coletiva só pode versar sobre parcelas trabalhistas cuja indisponibilidade é relativa e ainda assim para garantir um padrão maior de direitos a determinada categoria profissional. Ou seja, o acordo coletivo de trabalho ou a convenção coletiva de trabalho, ela pode até prever diminuição de alguns direitos, mas por um bem maior para toda categoria, por um ganho maior. Isso não é fato novo, inclusive, na nossa história. Diante de graves crises econômicas já passadas pelo nosso país, já houveram casos em que foi negociado a redução salarial com a consequente redução de jornada, com o intuito maior de manter os postos de trabalho. Então, qual foi o ganho da categoria profissional em troca da redução salarial? Foi a manutenção dos postos de trabalho por um certo período. Reduziu o salário, porém reduziu igualmente a respectiva jornada de trabalho, garantindo assim obrigações recíprocas para ambas as partes. Se eu vou pagar menos, eu também vou trabalhar um pouco menos, mas tudo por uma finalidade maior, em prol de um bem maior, qual seja a manutenção dos postos de trabalho. Porém, ressaltamos, isso sempre com a intervenção sindical pelo lado da categoria profissional. O que estamos vivenciando pela a medida provisória 927 de 2020 é algo novo. O artigo 2º, peço licença aqui, para a gente poder fazer a respectiva leitura do dispositivo, prevê que
durante o estado de calamidade pública. Já regulamentado pelo governo federal, empregado e empregador poderão, a fim de garantir a permanência do vínculo empregatício, celebrar acordos individuais. É isso que está chamando a nossa atenção. A Constituição Federal garante essa irredutibilidade salarial, salvo negociação coletiva com a intervenção sindical. Esse dispositivo trazido pela MP está nos dizendo que, mediante um acordo individual celebrado entre empregado e empregador, no intuito de manter esse vínculo trabalhista, poderia haver a negociação da forma como eles bem entenderem. Vai poder o quê? Vai poder reduzir salário? Vai poder cortar o salário? Não vou te pagar durante 2 meses ou até as coisas se equilibrarem após esse estado de calamidade pública, mas o seu emprego está garantido. Quais são os limites desse acordo individual? Será que pode tudo? Não, meus amigos, poder tudo não pode, porque ele está indo de encontro ao que está lá na Constituição Federal. Mas esse dispositivo há de ter alguma finalidade. Qual a finalidade do dispositivo? Quais são os limites desse acordo aí individual previsto pela medida provisória 927 de 2020? Nós já temos, na própria consolidação das leis do trabalho, dispositivos, e aí a gente vai ver que está lá no artigo 59, que garante o uso dos acordos individuais, ou seja, aqueles firmados diretamente entre empregado e empregador, para prorrogação da jornada de trabalho e para compensação da jornada de trabalho, desde que ela não exceda essa compensação ao período de 6 meses. Então, a gente faz uma interpretação no sentido de que a abordagem desse acordo individual previsto no artigo 2º da medida provisória 927 é no sentido de que empregado e empregador, para manter o vínculo empregatício, eles podem negociar uma compensação de jornada a fim de manter os postos de trabalho, eles podem negociar uma forma de trabalho remoto, eles podem negociar talvez a redução da carga horária com a respectiva diminuição de salário. Aí nós temos uma ressalva a esse ponto, porque nós somos firmes no entendimento de que a redução do salário, ainda que venha a redução da jornada, ela demanda uma participação sindical, mas alguma validade a gente tem que buscar para esse acordo individual previsto na MP, com esse objetivo maior que é manter o emprego. Então, a finalidade desse acordo individual previsto no artigo 2º da MP, a leitura que nós fazemos é no sentido de que empregado e empregador possam negociar o quê? Compensação de jornada e trabalho remoto. Eles podem negociar o puro e simples corte da remuneração durante o estado de calamidade pública? Não, isso aí não pode. Vai de encontro ao princípio da irredutibilidade salarial. Então, ficaria este acordo individual a questão da compensação de horas e da forma de como se poderia dar um eventual trabalho remoto. Sob pena o quê? Sob pena de simplesmente cortar os salários, afrontar o direito fundamental dos trabalhadores previstos no artigo 7º, inciso 6 da Constituição Federal. E a gente parte da Constituição Federal para fazer a leitura, obviamente, de todo o ordenamento jurídico brasileiro. Pois bem, meus amigos, se vocês gostaram, não esqueçam de compartilhar, deixem seus comentários.
Vamos caminhando no assunto, é um assunto extremamente polêmico. Vamos ainda falar da questão do fato do príncipe e da questão da força maior, que também tem causado muita controvérsia. Vamos tentar encontrar mais na frente um equilíbrio entre o interesse econômico e o interesse da classe profissional. E aí a gente vai discutir as formas, as medidas de como esse equilíbrio, né, há de ser encontrado. Tem que ter uma participação estatal, tem que ter uma participação governamental. Para isso eu preciso que vocês fiquem comigo e a gente se encontra no próximo vídeo. Até breve!